muito bem-vindos a mais um episódio do IBDA Podcast. E hoje é uma alegria receber meu caro amigo Licurgo Mourão, que no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais tem uma trajetória brilhante, com resultados admiráveis. Seja muito bem-vindo, doutor Licurgo. Muito obrigado, Raquel. É um prazer estar aqui no podcast, que você tão inteligentemente, com tanto brilho, está, levando adiante. Nós temos no IBDA um espaço único para recebimento de lições, vivências e experiências e transferência de conhecimento. Como é a sua vivência dos congressos brasileiros, da ocupação desse espaço, a sua participação? A minha história com o IBDA e também com o Congresso Brasileiro de Direito Administrativo é uma história muito longa. É tão longa que eu nem me recordo direito, porque eu ingressei no sistema Tribunal de Contas aos 22 anos, E hoje eu já tenho 55. E me recordo que ao ingressar ainda como nível médio, no Tribunal de Contas de Pernambuco, eu sonhava, sim, participar dos congressos brasileiros, direito administrativo, mas era uma realidade muito distante. Eu só vinha fazer o curso de Direito aos 27 anos, então eu me formei por volta ali dos 31, 32 anos. E aí, sim, comecei a escrever alguns artigos e tive a oportunidade de participar dos primeiros congressos brasileiros de Direito Administrativo, ainda como ouvinte, e aí com o desenvolver da carreira, tive a oportunidade de começar a colaborar, depois ser agraciado com convites para palestrar. Então é um relacionamento longo e muito feliz. Eu tenho tido a oportunidade de participar de vários desses congressos e é sempre muito prazeroso, não só estar trocando ideias com professores e profissionais que eu respeito, admiro e, por que não, divergimos também. Eu acho que a divergência ela é fundamental para a gente poder colocar à prova as nossas ideias e com muita humildade evoluir, por que não? Tem sido realmente muito bom, muito prazeroso. Considerando essa maturidade, todo esse histórico profissional nos tribunais de contas, é perceptível que a multiplicidade de áreas do direito em que você teve a oportunidade de trabalhar trouxe um amadurecimento significativo. Sim. Relata pra gente algum caso, algum contexto especial interessante dessa vasta experiência, e eu sei que são muitos. É verdade. Ao longo desses já 33 anos de administração pública, 20 anos só aqui em Minas, eu me recordo que assim que eu passei no concurso, aos 21 anos, eu fui convidado para fazer parte da equipe administrativa, ou seja, trabalhar na área meio. E mesmo ainda como nível médio, eu disse à época, à diretora-geral, que não gostaria, eu gostaria muito de fazer a atividade finalística. Eu sempre fui uma pessoa muito operacional. Eu gosto de enfrentar desafios e trazer soluções. E aí eu me recordo que eu fui colocado junto com o auditor, Na época meu cargo era auxiliar de auditor das contas públicas. E o colega era auditor das contas públicas. Nós formávamos uma dupla e íamos fazer essas fiscalizações no interior. E era muito conhecida essa dupla, porque era a dupla dos que tinham os nomes diferentes. Era a dupla Licurgo e Amsterdã. Era o nome desse nosso colega. E eu lembro que a gente foi fazer uma fiscalização e nós pegamos alguns empenhos de pagamentos que nós consideramos indevidos, eu em especial. Levamos isso para o diretor, colocamos isso no relatório e eu lembro muito bem que comentei com esse diretor, olha que absurdo, o prefeito está pagando refeições aos patrulheiros, Isso é um absurdo porque, querendo ou não, servidores federais não podem estar recebendo alimentação do prefeito, Até porque eles são servidores para isso. Quando veio a defesa, e isso eu nunca mais esqueci, na verdade a gente estava se referindo aos patroleiros, que são aqueles que dirigem
as patrolas, Patrolas. que são exatamente os tratores da prefeitura. Eram funcionários da prefeitura que estavam dirigindo e, obviamente, na estrada a prefeitura pagava. E aí eu aprendi uma lição: nunca subestimar, porque eu ainda disse, olha, além de estar pagando, ele escreve errado, ao invés de patrulheiro, patroleiro. E aprendi essa lição e nunca esqueci. Durante essa trajetória, eu tenho conhecimento de que você teve a oportunidade de trabalhar com organização e planejamento institucional. Sim. Inclusive com reformulações normativas no Tribunal de Contas, Sim. com implantação de regramentos, desde matéria orçamentária até lotação de servidor público. Considerando as reformulações pelas quais a gente vai passando, e aí desde uma DI 2135 que nos surpreende, até mudanças em técnicas de fiscalização e controle, qual é o seu enfoque sobre uma visão crítica sobre o Estado? Uhum. Veja, eu ao longo dessas décadas, né, eu tive a oportunidade de perceber que a administração pública, em especial o ambiente dos tribunais de contas, é um ambiente extremamente rico do ponto de vista do seu aperfeiçoamento profissional e também do ponto de vista do seu campo de estudo, né? Diuturnamente no tribunal, nós nos deparamos com assuntos mais diversos, né? Só para você ter uma ideia, Raquel, esse ano tem sido, inclusive, bem rico. Eu tenho navegado desde a gestão hospitalar até concessão de rodovias, passando também por licitação de câmeras de vigilância, de radares. Então, assim, é uma gama realmente muito ampla de assuntos, né? Em que matérias relativas ao direito administrativo, né, nas suas várias vertentes, do direito financeiro, do direito tributário, da própria organização da administração pública, são, sem dúvida nenhuma, desafios que são trazidos para a gente. Então, eu acredito que toda essa experiência nos faz ter uma visão não só sistêmica, mas também uma visão muito crítica em relação ao que poderia ser feito melhor, né? Uhum. E acredito que ao longo dessas 3 décadas, né, nós evoluímos bastante, né, em termos de sairmos de um controle mais formalístico, né, de um controle mais punitivo, para um controle talvez um pouco mais consensual, um pouco mais dialógico, um pouco mais preocupado, né, com as dificuldades reais do gestor. Eu acredito que, nesse sentido, a própria LINDB, né, veio trazer essa segurança jurídica, não só para que o controlador se sinta à vontade de trazer uma visão um pouco mais efetiva do controle, mas também o jurisdicionado no sentido de saber que, na hora de praticar os seus atos, dificuldades reais, né, dificuldades interpretativas serão levadas em consideração. Então, eu sou da opinião que o Estado brasileiro ele tem procurado se aperfeiçoar, embora nós vejamos diuturnamente, né, esse movimento de fluxos e contrafluxos, né? Uhum. Um exemplo muito patente disso é a nossa lei de licitações e contratos, né? Uhum. Dentre os países do BRICS, né, para não fugir muito, nos compararmos com países nórdicos, né, com outra estrutura, né, jurídica, o Brasil tem a maior lei em termos numéricos de normas gerais de licitações e contratos, né? Então, sob a pretensa vontade de normatizar e de trazer maior eficiência para as licitações e contratos, no meu ver, na verdade, o que nós fizemos foi burocratizar muito mais um procedimento e esquecer muitas vezes uma realidade muito típica do Brasil, que é um país de dimensões continentais, né, com dificuldades muito grandes, tão somente a poucos quilômetros, né, dos grandes centros urbanos, né? Além da dificuldade real de você ter
a capacidade de atrair bons profissionais com bons salários, dentro de uma realidade de restrição orçamentária de estados e municípios, para fazerem frente a uma complexidade cada vez maior e crescente da legislação. Então, eu sempre brinco, olha, só os bravos e os fortes resistem às alterações da Lei de Licitações e Contratos para falar tão somente dessa, né? Então, eu quero crer que o Brasil deveria caminhar no sentido realmente de uma verdadeira visão de pacto federativo, né? Ou seja, de eu ter uma legislação que fosse adaptável às diversas realidades sociais e econômicas. Nós temos uma lei, por exemplo, de tributação simplificada, nós poderíamos ter também uma lei de licitações e contratos simplificadas para aqueles pequenos municípios. E isso não é tão inovador. A própria lei de responsabilidade fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000, né, uma lei já bem madura, né, 25 anos, ela estabelece ali para os pequenos municípios, abaixo de 50 mil habitantes, uma série de regras que não são aplicáveis considerando essa peculiaridade. A nossa lei de licitações e contratos, a nova, não traz absolutamente nenhum tipo de regra flexibilizadora para essa realidade dos pequenos municípios, né, das pequenas localidades. Então, o que é que a gente percebe? Um aumento exponencial, né, na judicialização, um aumento exponencial nas demandas junto aos tribunais de contas, em que pese nós verificarmos pontualmente na legislação alguns aspectos que realmente são avanços, né? Mas acaba que os aspectos que trazem mais burocracia, mais complexidade, eles são tão mais presentes na lei que aquilo que ela tem de inovador, que poderia realmente trazer uma melhoria, acaba ficando em segundo plano, infelizmente. Não resisto em fazer aquela pergunta famosa. Tudo que está na 14.133 é norma geral? E em não sendo, o que ali está que a gente consegue extrair para uma aplicabilidade quase que universal, em relação a realidades com características absolutamente distintas? Por exemplo, credenciamento. Dá para todo mundo aplicar? Veja, eu acredito que essa é uma característica muito típica do nosso Congresso Nacional, né? Nós temos uma desconfiança nas instituições e nos gestores, de uma regra geral. Então, nós partimos do pressuposto que quanto mais situações nós colocarmos nos textos legais, mais garantia nós vamos ter nos processos, e isso não se verifica na prática, né? Entre as legislações que norteiam a administração pública, talvez a mais descumprida cotidianamente seja exatamente a Lei de Licitações e Contratos. E olha que eu sou do tempo do Decreto-Lei 2.300 de 1986, né? Eu ingressei no sistema em 1991 e lembro-me muito bem que eu estudei, né? O meu primeiro contato com licitações e contratos foi ainda na época do Decreto-Lei 2.300 de 86. E nunca, nesses anos todos, ouvimos falar de uma melhoria efetiva ou numa diminuição substancial nos casos de corrupção envolvendo licitações e contratos administrativos. A despeito do aumento, né, do número de artigos, de disposições, de regulamentações. Então, eu acredito que nós deveríamos pensar no movimento contrário, no movimento da desregulamentação, ou seja, responsabilizar muito mais o gestor em termos de decisões a serem tomadas, dando uma certa margem de poder decisório, porque, afinal de contas, existem situações em que a legislação não só não vai alcançar, como também não cabe alcançar. Se nós estamos falando de normas gerais, nós estamos falando de questões principiológicas, né? Mas veja, no Brasil nem a nossa própria Constituição é assim, né?
Se nós formos pegar a nossa Constituição, a nossa Carta Magna, que deveria ser, pela própria definição, né, do que é uma Constituição, a mais principiológica de todas, nós estamos detalhando ali critérios, por exemplo, de ocupação de cargos públicos, né, de idade, por exemplo, de requisitos, coisas que poderiam ser muito bem presentes nas legislações infraconstitucionais. Então, eu acredito que a 14133, tentando responder a sua pergunta, ela traz, sim, questões que podem ser consideradas normas gerais e questões que até numa portaria, numa ordem de serviço. Por exemplo, o conteúdo de um estudo técnico preliminar. Será que esse conteúdo precisa ser padronizado nacionalmente? Será que o conteúdo a ser requerido numa capital é o mesmo de um pequeno município? Pesquisa de preços, né? Pesquisa de preços pois é outro assunto. Então, assim, a partir do momento em que você não traz a discussão os atores que de fato enfrentam essa dificuldade cotidiana e operacional na hora de aplicar a lei, a gente corre o risco de fato, ter legislações cada vez mais abrangentes e cada vez menos aplicáveis, né? Menos efetivas. Ou seja, a contenciosidade que a gente observa no nosso dia a dia é extremamente alta. Para você ter uma ideia, Raquel, uma ideia do federalismo cooperativo é exatamente a ideia dos consórcios, né? Ou seja, eu pego vários municípios, município-estado, União-estado, que tem, sem dúvida nenhuma, as suas dificuldades, cria um consórcio, ou seja, um ente autônomo, né, com a sua personalidade jurídica própria, um ente público, para fazer com que essas licitações, fundamentalmente, a implementação de políticas públicas se dê de maneira otimizada. Pois você acredita que diuturnamente, no nosso Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, as licitações dos consórcios são paralisadas por erros extremamente básicos, né? Erros relativos à pesquisa de preço, erros relativos à restrição de competitividade. E olha que no meu caso particular, eu sou um dos relatores que evita ao máximo a determinação de paralisação de licitações por causa das implicações que a gente sabe que isso tem na rotina administrativa, além dos custos, né? Nós temos utilizado lá na nossa prática algumas soluções alternativas, evitando-se a paralisação do processo licitatório, exatamente para permitir um olhar para dentro do próprio gestor. Vou lhe dar 2 exemplos, né? A Constituição estabelece, no artigo 71, inciso 9 da Constituição, obviamente, uma prerrogativa do Tribunal de Contas de expedir determinações, né? Em caso de uma flagrante ilegalidade, em que o tribunal pode determinar ao gestor o exato cumprimento da lei. Então, imagine que eu tenho um edital, né, de uma licitação, eivado de irregularidades, o nosso órgão técnico lá no tribunal aponta essas irregularidades e invariavelmente diz, olha, suspenda a licitação para o relator. E quando esses relatórios chegam para mim, normalmente eu não suspendo. Eu determino que o gestor possa se pronunciar acerca daquele relatório preliminar e, se quiser, no prazo X, que a gente estabelece de acordo com a complexidade, possa exercer, se assim entender, a autotutela. Ora, eu não estou suspendendo, mas estou dando o alerta que existem ali ilegalidades, que se o gestor, dentro da sua autonomia, nós não estamos invadindo a autonomia administrativa, mas dentro de um juízo de colaboração, ele pode entender, olha, de fato, nós nos equivocamos ali, já tem, querendo ou não, uma red flag ali do tribunal, chamando a atenção para aquele fato, e ele pode, sem suspender o processo, né,
proceder àquela correção e dar continuidade, né? Minorando de alguma maneira os efeitos negativos que teriam a paralisação. Nós temos algumas licitações no Tribunal de Contas, né, decisões outras paralisadas há meses, né? Até que isso realmente venha a ser resolvido. Eu acredito que não seja essa a melhor nem a única saída. Nós temos outras hipóteses. É curioso, porque nessa nova realidade, até a própria Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, alterada pela Lei 13.655, conduziu a uma mudança de compreensão. Então, olhar a força progressiva do Estado restritivo, utilizar uma recomendação antes de suspender, buscar a consensualidade. Como que você vê isso sendo adotado cotidianamente nos tribunais? No seu gabinete já ficou claro o mecanismo. Mas e as esferas de consenso, como acontecem, por exemplo, no Tribunal de Contas da União? Veja, essa matéria da consensualidade, eu sempre brinco, né? É muito fácil de falar e é muito difícil de praticar, né? Por quê? Primeiro porque tem que ser um processo extremamente transparente, né? Quando a gente está falando de consciencialidade, a gente está falando, na verdade, de interesse público. E o interesse público ele tem que ser tratado, né? Como já dizia aquele jurista norte-americano, né? Juiz da Suprema Corte norte-americana, Louis Brandeis, né? À luz do sol. Porque a luz do sol é o melhor dos desinfetantes, né? Então, se nós temos um caso complexo, né? Um caso que envolve uma contenda, e o tribunal, no caso de contas, se dispõe a sentar com as partes para ser não um julgador, mas um mediador, né? Precisa, primeiramente, na minha visão, que isso esteja extremamente bem regulamentado, né? Com a participação ampla, não só das partes, mas também do Ministério Público, e que essas tratativas, né, sejam feitas à luz, né, do sol. Então, por exemplo, no nosso Tribunal de Contas, nós fizemos, né, aprovar na linha mais ou menos do que também fez aprovar o TCU, um normativo que regula, né, os casos de mediação dentro do Tribunal de Contas para aqueles casos em que as partes manifestem, né, o interesse de buscar essa consensualidade, né, porque nós sabemos que é difícil você, de certa maneira, abrir mão, né, da sua vaidade jurídica, do seu entendimento, para buscar uma situação possível. Recentemente, no tribunal, nós tivemos uma discussão estamos tendo essa discussão acerca da questão dos hospitais públicos, né, em que foi tentada uma consensualidade, o Hospital Maria Amélia Lins, o Hospital João 23, na capital mineira, aqui em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, sim. E foi tentada uma consensualidade junto ao Poder Judiciário, né? E isso não foi possível, né? Porque naquele momento as partes não chegaram a um acordo, né? Essa questão também está sendo tratada no tribunal. Eu sou o relator dessa matéria e a gente está buscando construir uma solução. Solicitamos ao nosso presidente conselheiro Durval Ângelo uma inspeção extraordinária. Essa inspeção extraordinária ela foi realizada, né? O Estado já foi citado, então o processo não corre mais em sigilo a partir do momento em que há citação. E nós estamos aguardando a manifestação do Estado no sentido de preservarmos o interesse público. E, se for o caso, no momento adequado, buscarmos uma solução que não vai ser a ideal, né? Porque o ideal é aquilo que a parte entende que é melhor para ela. Mas como, na verdade, o tribunal atua de maneira a sempre preservar o interesse público, o que a gente vai buscar é aquilo que possa preservar o máximo possível o interesse daqueles cidadãos, né, que esperam receber uma política pública de saúde, né, efetiva, né, de maneira célere, de maneira qualitativa. Essas são matérias em que a gente tem a compreensão da importância de limites orçamentários, das decisões relativas a alocações orçamentárias. Sim. E o direito administrativo ele tem uma clara interdisciplinariedade com direito financeiro e direito tributário, sim, que é uma matéria não dominada por todos. Sim.
E foram muitos os artigos que, da sua autoria, trataram de um diploma que ele é muito falado e pouco conhecido, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Quando se fala da Lei Complementar 101, é muito curioso que as pessoas tenham alguns discursos prontos, copiou um diploma da Nova Zelândia, tem alguma coisa, mas poucas pessoas conhecem com profundidade. Conhecendo, como a partir dos artigos é perceptível o seu conhecimento, o que na Lei de Responsabilidade Fiscal é instrumento para uma melhoria no controle das políticas públicas, das contas públicas, em situações litigiosas como essa que você acabou de apresentar? Veja, eu consideraria a Lei de Responsabilidade Fiscal, abaixo talvez das leis orçamentárias, como a mais importante lei e, infelizmente, a mais desconhecida e a menos fiscalizada lei do nosso país. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que faz 25 anos, eu sou um estudioso dessa matéria, primeiro por obrigação, né, profissional, mas também por ter sido, naquele momento inicial, né, de implantação da lei, feito parte de um grupo, né, que promoveu a disseminação, né, dos primeiros conceitos da lei em todo o Brasil. Lembro que foi formado um grupo, né, do Ministério da Fazenda, liderado pela então economista Celene Pérez Nunes, né, que você deve conhecer bem. E aí a Celene fazia parte lá do Ministério da Fazenda, né, na época era o Ministério da Fazenda, Orçamento e Gestão. E aí foi criado um grupo, né, junto com os técnicos e também com técnicos dos tribunais de contas, e nós fomos disseminando ali o conhecimento da LRF, que também trazia conceitos novos, né, aspectos contábeis, orçamentários, financeiros, econômicos, fluxo de caixa, né, questões que não faziam parte naquele momento do jargão do gestor público médio brasileiro, né? E, infelizmente, e aí nós precisamos reconhecer, tratar de controle orçamentário no Brasil ainda é um grande tabu, porque não é da natureza do brasileiro médio, nós não temos essa cultura, infelizmente, planejar-se. Se fosse assim, nós não teríamos a questão, né, de deixar a declaração de imposto de renda para a última hora, né, de chegar atrasado nos locais, em eventos. Obviamente que eu estou falando de uma percepção geral, né? Eu não estou falando de uma pessoa individualmente. Ou seja, essa cultura de fazer um planejamento daquilo que eu vou receber e observar estritamente aquilo que eu vou gastar é uma realidade que não faz parte da nossa cultura. E quebrar essa cultura exige uma rigidez que deveria começar no parlamento até aquele mais simples e mais humilde gestor, né? E isso, de fato, ao longo desses 25 anos, nós não verificamos. Para você ter uma ideia, Raquel, você que conhece bem essa realidade, uma estudiosa do tema do servidor público, há muitos anos e ainda se discute se gastos com inativo entra ou não entra no limite de gasto pessoal, né? Ou seja, ainda existem estados brasileiros que, a depender da situação fiscal ou não, inativos entram ou não entram. Quer dizer, quando a lei, desde a sua edição, deixava de maneira muito clara, claríssima, que entrava exatamente para promover e evitar essa situação que nós vemos hoje. Ou seja, passados 25 anos, a maioria, para não dizer a quase totalidade dos estados brasileiros, possuem sistemas previdenciários absolutamente deficitários e absolutamente desprovidos da sua capacidade de fato, fazer face àquelas contribuições que foram feitas pela grande massa de servidores. É por isso que de tempos em tempos nós sofremos os sobressaltos das reformas, né, previdenciárias. Por quê? Porque não foi feito um controle, né, no sentido de saber se de fato os estados teriam condições de fazer esse controle mais apropriado.
E aí, no caso, nós precisamos fazer um meia-culpa, né? Os tribunais de contas, ao longo desses 25 anos, cada um dentro da sua realidade, né, econômica, social, e principalmente das pressões, né, havidas, fiscais e econômicas em cada estado, tiveram, cada um deles, a sua interpretação criativa, né? Lembro-me muito bem que, ao chegar aqui, em Minas, em 2006, quando nós nos deparávamos com os relatórios feitos pelo órgão técnico na análise das contas do governador, era engraçado, né? E eu gosto de tratar desses temas complexos de uma maneira leve. Eles nos apresentavam praticamente um cardápio de índices. Então, por exemplo, índice de gasto com pessoal, e tinha lá com inativos ou sem inativos, com Fundeb ou sem Fundeb, com isso ou sem aquilo. Eu disse, não há precisão, né? Na verdade, nós precisamos, na hora de votarmos, e principalmente na hora de trazermos nosso entendimento, precisamos ter uma rigidez técnica para exatamente promover essas mudanças, né? Mas, nesse sentido, o próprio governo federal também trouxe sua parcela de contribuição. Veja, a lei vai fazer 25 anos e até hoje o previsto Conselho de Gestão Fiscal, o grande conselho que congregaria representantes de todos os entes, né? União, Estado, Distrito Federal, municípios, todos os poderes, jamais foi criado, não é? Nós também não temos até hoje o estabelecimento de limite da dívida federal, ou seja, os estados possuem limite da dívida, os municípios também possuem regras muito rígidas em termos dessa contratação, mas a União não. Então, veja, nós temos, por um lado, a pressão orçamentária para que políticas públicas sejam desenvolvidas, implementadas e executadas, mas, por outro lado, limites. E, na minha visão, nós temos também questões que são, como é que eu diria, quase que tabus na hora da gente discutir a questão orçamentária, que foi o foco da sua pergunta. Por exemplo, a questão do gasto tributário, né? Eu estou falando aí dos regimes tributários especiais, as isenções que são dadas a determinados grupos econômicos, sem absolutamente nenhum controle, não é? Eu lembro que, há uns anos atrás, eu fui convidado pela UFMG a fazer parte de um grupo que envolvia, né, atores do comércio, da indústria, representantes da Secretaria da Fazenda, do Ministério Público, capitaneados pela, à época, a professora Isabel Derzi, né, titular lá da UFMG, na disciplina de Direito Tributário e Financeiro, e nós propusemos exatamente um estudo, né, sobre, entre outros assuntos, sobre a questão das isenções. E nós propusemos, entre vários outros aspectos, né, a extinção de uma enormidade, não vou lembrar agora o número com exatidão, isso já faz alguns anos, regimes especiais de tributação, exatamente porque eles não estavam trazendo aqueles benefícios para os quais foram criados. Porque, em regra, qual é? Criar emprego. Criar emprego, gerar uma melhoria, uma atividade econômica social lá. Mas se você não tem um monitoramento por parte do Tribunal de Contas e também não tem uma transparência de quais foram os critérios para que aquelas concessões possam ser concedidas, né? Desculpando a redundância, a gente, na verdade, tem um regime de sempre estarmos em déficit, mas sem jogar luzes, sem ter transparência acerca de que motivos geram esses déficits, né? Porque é contabilidade pública, não tem mágica. Receita é igual a despesa. É o que nós chamamos na contabilidade pública de regime
das partidas dobradas, né? A cada débito corresponde um crédito de igual valor. Se está desequilibrado, é porque alguma fonte de receita não está sendo considerada, ou então porque a despesa está superestimada, né? Está indo para algo que não deveria. Então, eu acredito que essa discussão da ausência de recursos, né, ela passa muito mais por uma revisão da prática orçamentária brasileira, né, de como nós pensamos orçamento público, do que, de fato, uma inexistência de recursos, né? E nesse sentido, eu, de fato, tenho escrito muita coisa sobre isso, partindo da experiência de outros países, né? Existe uma prática em alguns países mais avançados do orçamento base zero, né? Que nada mais é que todo ano o gestor público, ao invés de trabalhar com aquela ideia do orçamento incremental, que é aquele orçamento que se garantiu uma verba de 1 milhão para uma determinada secretaria realizar 10 programas, no outro ano vai repassar 1,1 milhão, na verdade, promover uma discussão sobre, olha, desses 10 programas que gastaram 1 milhão, quais realmente foram efetivos? Quais já atingiram seus objetivos? Porque se de fato nós chegarmos à conclusão que alguns desses programas não estão sendo efetivos, não seria o caso de adicionar recursos a esses programas, seria o caso de extingui-los, né? Lembro-me de uma estatística muito antiga, mas que eu usava em cursos de administração pública gerencial, que é outro tema que eu gosto bastante, que era o custo do menor infrator no Brasil, né? São Paulo existe, ou existia, não sei, a Fundação Casa, né? Na nossa época, lá na década de 70, 80, 90, FEBEM. Em algum momento eu fiz o levantamento que o custo de um menor infrator no Brasil era algo em torno de R$ 3.500, né? Ou seja, muito mais que um salário mínimo atual. Por quê? Porque existia exatamente muita ineficiência, né, na aplicação desse recurso, fazendo com que esse gasto fosse inefetivo. Porque qual é a ideia? Eu vou gastar R$ 3.500 naquele menor infrator por mês para permitir o quê? A sua ressocialização, quando na verdade acontecia o contrário, né? Eram, na verdade, quase que escolas de crime. Escolas de crime, reprodução de um futuro sistema prisional. Então, assim, esse olhar para dentro, ele deveria passar muito mais por essa visão de que o orçamento deveria ser visto não como uma garantia de gasto, mas sim como instrumento de efetividade ou não daquilo que eu realizo. Se nós formos fazer uma avaliação daquilo que o Estado gasta em comparação com aquilo que de fato traz resultado para a sociedade, nós talvez chegamos à conclusão que é um grande desperdício de recursos públicos em muito daquilo que o Estado faz, né? Isso sem falar em corrupção, isso sem falar em emendas PIX, né? Eu estou falando só na má aplicação dos recursos em termos de produtividade, ou seja, gastar naquilo que não traz resultado. Eu acho que a gente precisa olhar o Estado de uma forma sistêmica. E algo do seu discurso coloca a ideia de a gente precisa pensar no que a gente está deixando de arrecadar com isenções tributárias, porque existe uma possibilidade da gente ter desvio, mau uso no que entra, e a gente precisa pensar no gasto. É muito curioso que a gente vive num momento em que há um reforço do discurso crítico em relação à corrupção sistêmica, que realmente é uma característica do Estado, não só brasileiro, sim, mas é uma característica também do Estado brasileiro. A minha pergunta é, nessa perspectiva, e considerando o movimento pendular, o Estado é bom, o Estado é péssimo, o controle é bom, o controle é péssimo, qual é o momento em que a gente se encontra e como um órgão de controle como o Tribunal de Contas enfrenta as omissões na própria discussão acadêmica sobre os problemas de arrecadação tributária? E um olhar, muitas vezes, extremamente restritivo e, ao mesmo tempo, condescendente contra o sancionamento em relação aos vícios de aplicação.
Entendi. Veja, eu acho que enquanto órgão de Estado, né, enquanto órgão que exerce essa função tão importante do controle, o Tribunal de Contas precisa ser um órgão extremamente sóbrio. E isso significa dizer fazer as suas análises baseada não em postagens de mídias sociais, não em ideologias, e muito menos com base nos movimentos, como você bem falou, pendulares da política. E eu vou lhe dar um exemplo extremamente atual, muito recente do que aconteceu no nosso estado. Há 15 dias atrás, nós discutimos um assunto extremamente ideologizado, que é das escolas cívico-militares. Né? Nós sabemos que, ao longo desses últimos anos, tudo aquilo que envolvesse, né, cívico-militar, né, rosa, azul, amarelo, vermelho, tinha uma conotação que muitas vezes, de certa forma, enviesava a análise, e enviesava muitas vezes a análise pura, isenta daquilo que estava sendo colocado à mesa. Isso vale não só para projetos, propostas apresentadas por correntes ideológicas à esquerda, como também à direita, né? Então, recentemente o tribunal se deparou, eu não era o relator da matéria, eu iria votar, e quando eu me deparei com os números em relação à experiência das escolas cívico-militares, eu apresentei um voto divergente pela suspensão, pela não suspensão, melhor dizendo, do programa no estado de Minas Gerais, em razão dos resultados, dos números obtidos por esse modelo. Por quê? Quando nós não nos aprofundamos, o que é que nós pensamos? Os estudantes vão lá marchar, vão bater continência, né? Vão de alguma maneira ser doutrinados, né? E não é isso. Nas escolas de elite, né? Seja em Belo Horizonte, em São Paulo, no Rio, em Brasília, em qualquer cidade brasileira, as nossas crianças, os nossos filhos, né? Eles têm um ambiente seguro. Eles têm vigilância na porta, eles têm, querendo ou não, um monitor que fica ali circulando, mediando ali eventualmente algum conflito que surja. E existem, querendo ou não, agentes que não só observam o comportamento, mas também exigem o cumprimento das normas escolares, do regimento, etc. Infelizmente, essa não é a realidade da grande maioria das escolas públicas. Seja pela ausência de infraestrutura física, não tem câmeras de vigilância, muitas vezes não tem portão, entra quem quer, a hora que quer, portando o que quer, e não tem também, muitas vezes, a figura de autoridade, a figura ali de um monitor para controlar. Então, são absurdos os números de violência praticada entre os alunos e contra professores, né? Casos de agressão a professores, casos de bullying entre estudantes. Nas escolas em que foi implementado o modelo, os resultados são absolutamente positivos, mas o grande problema é que se chamou Escola Cívico-Militar. Se o programa tivesse sido batizado, até brinquei lá nas nossas reuniões, olha, Escola Cidadã, Escola Sem Violência, Escola da Paz, Escola qualquer coisa, talvez a análise pudesse ter sido feita mais isenta dessa coloração ideológica que me parece que é o grande desafio do Brasil, não só para esse momento que nós estamos vivendo agora em 2025, mas também para os próximos anos. Na verdade, a mim me parece que os gestores públicos muitas vezes têm as suas iniciativas extremamente mal recebidas em função dessa preconcepção da ideologia que está norteando. Ou seja,
Na verdade, nós deveríamos nos basear nos números, né, nas experiências em que aquilo foi já implementado para podermos, né, apoiar ou não. Mas, infelizmente, essa posição radical que nós vemos implementada no país tem sido, de fato, extremamente negativa. A gente tem visto muitos entraves na formulação e na execução de políticas públicas. A própria Lei 14.133 já foi vista como grande benefício e a gente sabe que em alguns momentos traz alguns entraves. Essas novas disposições legais, Lei 14.230, que alterou a lei de improbidade, Lei 14.133, LINDB, desde a lei de responsabilidade fiscal, inovações tecnológicas como o uso de IA em órgãos de controle, inclusive, como o Tribunal de Contas do Estado. Qual é a perspectiva pela qual a gente pode encarar isso do ponto de vista positivo, do ponto de vista de um desafio? E quais são as soluções possíveis para a gente conseguir alinhar isso em direção ao aperfeiçoamento da administração? Só isso que eu quero saber. Só isso. A sua pergunta é a pergunta de $1 milhão, né? Adoro essas. E eu costumo dizer, né, lá junto aos assessores, né, as pessoas que trabalham mais próximas de mim, é o seguinte: olha, o papel do controle é fundamentalmente não atrapalhar, né? Se a gente não atrapalha a gestão, a gente já está fazendo muito bem o nosso papel. E veja, não atrapalhar não significa dizer não fiscalizar, pelo contrário. Significa dizer ter essa função de alertar e de chamar a atenção para o devido e estrito cumprimento da Constituição brasileira. Saindo um pouco da ideia talvez mais à direita das escolas cívico-militares, veja o que aconteceu há um mês atrás, mais ou menos, né? A discussão acerca das cotas, né? Das cotas nos concursos públicos do nosso Tribunal de Contas. Nós vamos fazer brevemente... Disruptivo, inclusive. Nós vamos fazer brevemente um novo concurso, né? E chegou para mim, para relatar a matéria das cotas para os concursos públicos, né? Veja, a discussão poderia ser ideológica, né? Porque essa também é uma matéria que, se você colocar na mesa de um bar, né, num momento assim de maior descontração, nós vamos ter discursos inflamados a favor e contra, né? A pessoa vence pelo seu próprio esforço, nós não podemos dar o peixe, tem que ensinar a pescar, e todos os argumentos possíveis, né? Mas veja, como lhe falei na pergunta anterior, enquanto órgão do Estado, o Tribunal de Contas precisa ter uma posição sóbria. Nós temos uma Constituição, nós temos tratados e convenções internacionais que o Estado brasileiro, através dos seus representantes democraticamente eleitos, que fazem parte do Congresso Nacional, ao aprovarem aqueles acordos e tratados internacionais, eles ingressam na ordem jurídica com o status de emenda à Constituição. Ora, se eu estou tratando de um tratado e uma convenção internacional de direitos humanos, que diz que nós devemos lá, e o Brasil se compromete a integrar e principalmente promover políticas de dignidade das diversas e das inúmeras identidades de gênero, de raça, de condição social, não pode qualquer aplicador do direito, qualquer gestor, criar dificuldades e entraves para a materialização da vontade do Constituinte. Muito embora eu possa, na minha vida privada, com meus conceitos, preconceitos, com minha formação moral, religiosa, ser contra. Mas a democracia é exatamente isso. Eu conviver mesmo com aquilo que eu não acredito, às vezes até com o que eu não tolero. Mas no ambiente público, isso não é possível. Então, eu fui o relator da matéria e, dessa vez, de maneira diferente, né, contando com a unanimidade,
nós conseguimos incluir no próximo concurso do Tribunal de Contas cotas não só raciais, mas também cotas dirigidas também para pessoas transgênero e também para quilombolas, né, indígenas, né, de forma a fazer efetiva a decisão política do Estado brasileiro através do Congresso Nacional, que aderiu a todos aqueles acordos e convenções Carta internacionais. De ratificação, decreto inúmeras, ratificador, né? Convenção de Belém. Exato. Muito embora tenha havido uma resistência, né, de alguns intérpretes, dizendo, não, mas não existe lei em Minas que trate disso. Eu disse, olha, pode não existir lei em Minas, mas existe Constituição e emenda constitucional, ou um tratado e uma convenção internacional que ingressou no nosso ordenamento, né? E que obriga a igualdade material. Pois é, mas então nós conseguimos, né, avançar nessa matéria e veja. É disruptivo, é a primeira. E alguém pode imaginar assim, não, mas essa foi a decisão à esquerda, à direita, e a escola cívico-militar foi à direita e foi à esquerda. Não é o nosso papel. O nosso papel, na minha visão, é fazer cumprir a Constituição. Ah, mas eu não concordo com a Constituição. A solução no campo democrático é você reunir um grupo de pessoas que pensam igual a você, criar um partido político, vencer as eleições, constituir maioria no Congresso Nacional e mudar a Constituição. Fora disso, não há uma solução que não seja fora do campo democrático, né? Então, a nós que somos aplicadores do direito e principalmente, né, agentes públicos, por mais que eu possa ter uma discordância de ordem pessoal na nossa atuação enquanto agentes do Estado, a gente não pode deixar de aplicar a Constituição, porque é a lei maior que rege a todos nós. Nesse momento tão difícil, em que sermos responsáveis por identificar caminhos que concretizem a Constituição em aspectos fundamentais, como dignidade, como igualdade, como inclusão, isso se torna um desafio cotidiano para quem trabalha com direito administrativo. Porque nós sabemos que virar as costas e fingir que não está vendo é uma zona de conforto. Então, nós trabalhamos todos os dias na zona de desconforto. Para quem escolhe essa zona de desconforto como trabalho, como profissão, qual seria o seu conselho? Qual seria a sua dica? Qual seria... O que você quer deixar de legado para as pessoas que trilham o mesmo caminho? Veja, eu acho que mais do que uma dica, eu acho que é uma estratégia de sobrevivência. Você não pode ser apaixonado, na nossa realidade, pelas suas teses. Você não pode ser apaixonado por processos. Então, por mais belos que seja o seu trabalho, a tese que você desenvolveu, o voto que você formulou, pode ser que o seu voto não seja o vencedor, né? E você não pode carregar a sua frustração, a sua motivação, a sua autoestima, a aceitação ou não do seu pensamento por parte de outras pessoas que têm o direito de pensar diferente. Se fosse assim, nós não teríamos os avanços que tivemos na história da humanidade, né? Só o Galileu Galilei foi excomungado, né? O outro lá quiseram queimar e por aí vai, né? Ou seja, eles não abandonaram os seus fundamentos, seu entendimento, as suas convicções, né? Então, nós precisamos ter essa maturidade, né? Precisamos ter essa consciência que a motivação não pode estar vinculada ao resultado das suas ações, e sim a um sentimento interno de que você está fazendo o seu melhor, né? Ou seja, você buscar a sua automotivação no seu sentimento de satisfação por aquilo que você é, por estar em paz com seus princípios e não em relação àquilo que está acontecendo na sociedade, porque senão você vai se frustrar. A cada não aceitação da sua tese, a cada situação em que você não ver materializar aquele seu idealismo, aquela sua visão de mundo, você tende
a de fato estar sempre na zona de desconforto, né? Eu acho que isso não é salutar. Eu acho que é salutar você buscar a sua automotivação. Acordar todos os dias com disposição para fazer o seu melhor, de acordo com os seus princípios, é um conselho sábio para um administrativista seguir. Eu uso um adágio lá junto com a equipe de assessores, Raquel, que é muito engraçado, né? Mas para mim funciona muito bem. Doutor Licurgo, isso a gente vai perder. Eu digo, não tem problema, vamos ser vencidos com louvor. Quer dizer, não vamos ser aprovados com louvor, vamos ser vencidos com louvor. Porque o que é importante é nós apresentarmos a nossa fundamentação. Se nós estamos convencidos que a nossa fundamentação é coerente, é a melhor, é a consentânea com aquilo que nós acreditamos, né? Então, se as pessoas aceitam ou não, isso é absolutamente irrelevante. Obviamente que se você tem uma autoestima bem construída, bem trabalhada, né? Você não está buscando a aceitação das outras pessoas. Você tem que ter a coragem e a firmeza de caráter de defender aquilo que você acredita, mesmo que seja contra-majoritário, né? Isso não é fácil, realmente. Ter coragem de permanecer fiel àquilo em que se acredita fundamentadamente é um sábio conselho para os administrativistas. Doutor Licurgo, muito obrigada por sua presença. Agradeço. O IBDA Podcast agradece a presença, a partilha do conhecimento e a discussão profícua. Muitíssimo obrigado, Raquel. Foi um grande prazer. O tempo passou tão rápido, né? Eu queria parabenizar o IBDA, né, na pessoa da sua presidente, Cristiana Fortini, em seu nome também. Você caiu muito bem nesse papel. Sucesso. Muito obrigada. Até o próximo episódio do IBDA Podcast. Esperamos você. Um abraço.